Pessoal, tudo jóia? Aqui quinta-feira super especial, chegou o grande dia e a gente aqui do Evo está muito feliz para fazer esse lançamento aqui para vocês, né? Meu nome é Peter, estou aqui à frente das parcerias do Evo, da parte comercial e da parte do marketing, né? Aqui no Brasil, na América Latina, e a gente trabalhou muito forte para estar aqui nesse dia hoje, para trazer uma novidade, né? Uma novidade que a gente já trouxe para o mercado, né? A gente já queria, desde que a gente fechou a parceria com essa empresa, com esse produto, a gente já anunciou para o mercado, mas desde então a gente tem preparado melhor a nossa tecnologia, o nosso aplicativo, o nosso produto, para você poder usar isso da melhor forma possível. E agora chegou a hora, né? O produto está redondo, fizemos já um projeto piloto que está indo super bem, e a gente está muito feliz de anunciar, né, essa parceria para vocês, tá? Então eu vou convidar aqui duas pessoas para falar um pouquinho, né, dessa parceria, né? Entendemos que o mercado mudou muito depois da pandemia, muitas academias, a oferta, como o consumidor hoje consome atividade física, isso mudou radicalmente e a gente viu a necessidade das academias se tornarem uma oferta mais híbrida, mais completa, mais sistêmica, né? E a gente procurou o mundo afora e trouxemos, na minha opinião, uma das melhores empresas, se não a melhor empresa hoje, em termos de atividade física, em termos de aula, né, em termos de proposta. Então, a gente vai lançar hoje, né? Quero convidar aqui duas pessoas para falar desse lançamento com vocês, né? A gente vai abordar aqui alguns assuntos. Então, eu queria chamar aqui o Dilson, que é meu parceiro aí de jornada, né? Hoje o Dilson é head de produto. Então, o Dilson aparece aí com o pessoal, tá aí, o careca mais famoso aí do Brasil, do fitness. Então, ele vai falar um pouquinho de como funciona essa integração. E também quero trazer aqui o Luiz, que é um parceiro também, trabalhamos juntos aí na época da Body Systems, da Tribes. Luizão aí está à frente da Les Mills. E eu trouxe essas duas feras aqui para falar um pouquinho para vocês desse lançamento. Então, antes de continuar aqui, queria que vocês cumprimentassem o pessoal que está aqui ao vivo com a gente. Gilson e Luiz se apresentassem um pouquinho e falassem também dessa novidade. Pode ser? Claro, boa tarde todo mundo, Peter. E bom, você apresentou já, né, cara? Prazer aqui estar com vocês de novo, apresentando, como você disse, essa junção de produtos que são referências no nosso mercado e tem muita coisa boa para vir aí. Isso aí, Dilson, obrigado. O Peter já apresentou, né? Mas para quem não conhece ainda, né? Eu sou o Luiz, eu estou à frente aqui, né, da Les Mills na parte comercial e a gente tá muito animado porque a gente está trazendo algo inédito no globo, no planeta, né? Ninguém faz o que a gente está fazendo aqui no Brasil em primeira mão. Então é um baita de um produto com uma oportunidade única, né, de você gerar receita e agregar valor pro seu cliente, né? Hoje o conteúdo tá maravilhoso. Quanto tempo de Les Mills já, Luizão? Que você tá, cara? 17 anos, Peter. 17 anos. Conhece só um pouco, né, cara, Um sobre pouquinho, um as pouquinho. aulas coletivas e... Então é isso, pessoal, né? Acho que talvez vocês já viram na última IRSA, né? Antiga IRSA, agora Fitness Expo, né? Fitness Brasil Expo. Do ano passado a gente lançou, né? Em primeira mão, quando a gente fechou esse acordo com eles, mas qual foi a ideia aqui, né, pessoal? A gente poder trazer uma solução de aulas virtuais, né, para dentro do aplicativo do Evo, né, para dentro do aplicativo da sua academia e poder aí realmente entregar uma ferramenta bem poderosa, né, para você realmente conseguir trazer mais clientes, né? Hoje você sabe, e aí a gente vai ver um vídeo aqui mostrando como o consumo mudou. E aí eu vou deixar o vídeo aqui só por uns minutos aqui para você entender o potencial que tem essa parceria. A gente vai abordar um pouquinho de como você consegue usar essa parceria a seu favor aí no seu negócio. Eu acho que a minha tela está compartilhada com vocês, certo, Luiz, Wilson? Tudo em ordem aí? Tudo certo. Eu vou colocar aqui um vídeo só para vocês entenderem um pouco do que a gente está falando.
Boa, pessoal. Então, esse aqui é um pouquinho rápido que a gente colocou aqui para falar justamente dessa integração, né, essa proposta conjugada entre Evo e Les Mills, né? E aí quero chamar o Luiz aqui para explicar um pouquinho para a gente, né, o que que é o Les Mills Content. Então, Luiz, se você puder entrar aqui em cena, né, e mostrar para quem está aqui assistindo a gente o que compõe, na verdade, a Les Mills. Acho que Les Mills, acho que, né, dispensa qualquer tipo de apresentação, as melhores aulas do planeta, né? Sempre teve essa proposta de entregar uma experiência única dentro da sala de aula, né? Principalmente das aulas coletivas. E aí, se você puder explicar um pouquinho o que que é o Les Mills Content, seria muito legal para a turma entender, né, o que que é esse produto e o potencial que ele tem. Maravilha, Peter. O Les Mills Content, né, eu acho que antes de a gente falar do produto, é bem importante a gente dizer, né, a Les Mills é uma empresa que já está há mais de 55 anos no mercado, uma empresa consagrada, né, hoje é a maior empresa de fitness coletivo, né, do planeta. A gente está aí em mais de 110 países e a gente tem hoje aí, né, no Brasil, um pouco mais do que 1.500 academias licenciadas, parceiras, né, como as grandes redes, e também no mundo aí a gente está beirando já os 30 mil clientes e parceiros. Quando a gente fala desses parceiros, a gente é reconhecido muito pelo mercado por ter as aulas icônicas, né? Body Pump, Body Combat, Body Balance, aquela lá, né? Com o professor na sala de coletivas, né? Dando aula. Todo mundo nos reconhece com aquilo. Só que a essência disso, né? Que é você levar para a academia o que as pessoas estão buscando hoje, né? Como sociabilização, integração, realmente a parte, né? Do grupo, né? O efeito da coletividade para você levar para uma sala em grupo, ele continua no cerne de qualquer produto que a gente desenvolve. Depois da pandemia, como tu bem disse, Peter, né, no começo, os nossos hábitos eles foram mudando, né? Então a gente teve ali uma leva muito grande, né, de uma explosão do digital, e isso fez com que as pessoas, né, que tinham um pouco de resistência de treinar online ficassem agora um pouco mais familiarizadas para treinar com uma tela. E quando você está treinando com uma tela, não é a mesma coisa de uma aula presencial, não bate nunca o presencial. É que nem num shopping, né? Você vai lá, experimenta a roupa, sente o tecido, ou você compra online. Acho que com a academia também é a mesma coisa, né? Você consegue comprar a roupa igual, indo no shopping ou online. Porém, a experiência ela é diferente. Então, quando a gente pega, né, a academia e a gente leva isso, a essência de você ter algo que a academia está tendo um aluno fora das suas quatro paredes, oferecendo um produto fora do tijolo, né, que ela já tem ali, ela consegue ampliar muito o número de alunos e entregando um conteúdo que realmente você vai ter muito orgulho de oferecer, porque é um conteúdo cinematográfico, né, com uma produção extremamente, né, cuidadosa, né, com uma empresa que faz isso há mais de 55 anos, então eu costumo dizer que aqui a gente dorme e acorda só pensando em treino coletivo. Então, a gente faz e se orgulha muito do que a gente faz, e agora, com a possibilidade, com essa parceria com o Evo, de levar esse conteúdo para academias que antes só as grandes conseguiam, né, oferecer aplicativo com treino, no seu app, e agora a gente conseguiu democratizar uma coisa que antes era caro e inacessível, e hoje a gente tem aí algo que realmente fica, né, bem na vanguarda, né, de quando a gente fala de conteúdo. Então, content é isso. Os conteúdos que você já conhece no presencial, oferecidos dentro do aplicativo através da integração com o Evo, de uma maneira barata, né, sem custo, e ainda você podendo oferecer hoje a pessoa que faz o body pump lá segunda, quarta e sexta às 18 horas, ele vai conseguir fazer o body pump aonde, como e quando ele quiser. Se ele quiser fazer voltando uma balada às 3 da manhã em casa, ele vai conseguir fazer a aula ali porque ele tá, né, ele tem isso na mão dele. E o mais legal de tudo é a academia gerando esse valor para o aluno. Então, o content é isso. São os conteúdos Les Mills no aplicativo da academia via Evo. Muito legal, Luiz, você trazendo esse conceito, né, do novo consumidor do fitness, e eu acho que isso aí a gente viu bastante, assim, a gente lida com muita data, né, com muita informação, com muitos dados aqui,
né? E eu lembro quando a gente saiu da pandemia, praticamente ninguém, né, ou muito poucas pessoas conseguiam fazer as aulas, né, virtuais, né? A pandemia trouxe essa realidade, né? Muita Exatamente. gente voltou para o ambiente. Acho que eu concordo também com você de que uma aula presencial, aquele senso de comunidade que as academias conseguem ofertar, de fato é uma coisa imbatível. Porém, hoje a vida dinâmica das pessoas trabalhando home office, uma agenda de trabalho, né? Eu digo por mim, né? Eu treinava todos os dias e hoje eu não consigo ir para academia todos os dias. E aí você vê que o consumidor realmente mudou, né? Ele não vai trocar uma coisa pela outra, mas ele vai complementar, né? Queria que você falasse um pouquinho desse novo consumidor, né? Que você também, né? Acho que a Les Mills brilhantemente percebeu essa tendência, né? E eu acho que o mais legal, assim, a Les Mills ela conseguiu, né, trazer para as academias, porque hoje tem muitos operadores que estão escutando a gente aqui, Luiz, que acham que não, meu cliente ele não usa nenhuma plataforma, ele está aqui, ele treina comigo, e quando a gente vê esse cara está usando uma série de plataformas no mercado, né, que não tem nenhuma ligação com a academia dele, né, muitas vezes, e às vezes ele não tem esse link, né? Eu acho que a visão da Les Mills de preservar, né, o seu canal de distribuição, que são os donos de academia, ela realmente faz uma diferença muito grande, né? E acho que foi uma baita de uma visão e uma baita sacada de você. Explica um pouquinho desse novo consumidor, assim, Luiz. Legal, Peter. Cara, a Les Mills, ela tem um privilégio muito grande, né? Assim como a ABC, né, que está cada vez mais expandindo, né, para vários países. A gente consegue ouvir e sentir as dores e as necessidades, né, de vários operadores de academia do mundo inteiro. Então, a gente tendo isso como uma empresa de data driving, né, que a gente consegue ter os insights de vários clientes, de várias culturas, de vários lugares diferentes, a gente consegue compor isso nos relatórios, né, que a gente tem aqui. E um desses relatórios a gente percebeu essa mudança do consumidor fitness. Tem um dado muito interessante que 68% hoje das pessoas que treinam em alguma academia, isso, né, um dado generalista, né? Mas é um dado que foi, né, feito ali uma pesquisa muito minuciosa em 12 países. 68% desses consumidores que já praticam alguma modalidade, não só em treino em grupo, dentro de uma academia, eles assinam algum aplicativo ou eles têm algum aplicativo fitness dentro do seu ecossistema. Quando a gente traz isso para a nossa realidade de academia, a gente percebe que na era de Uber, de Airbnb, enfim, desse monte de aplicativo, a flexibilidade que o cliente busca, né, nesses outros aplicativos, isso também precisa ser aplicado dentro da academia. Então, hoje, um cliente, né, com horário corrido, com agenda, né, com trânsito, com um monte de coisa que influencia no seu dia a dia, ele precisa ter um escape para que ele consiga seguir a rotina de treino dele. Então, eu posso falar o seguinte, e isso é um dado que algumas academias já se deram conta. O teu cliente, ele está dentro da tua academia, o teu aluno, e ele está gastando com fitness com outras coisas, né? Ou com aplicativo, ou indo em outra boutique, indo em outras direções, e por que não você não ser o detentor desse, não compartilhar a carteira, né? Do teu cliente. Então, o consumidor mudou, o mercado está mudando, e as academias que querem se manter competitivas, né, para não serem avassaladas, né, pelo esse momento, não só do online, mas principalmente das redes, precisam criar diferenciais que não é o equipamento, que não é só a estrutura, hoje ele vai além disso, né, e o online, ele é uma dessas pontas que a gente precisa encaixar para entregar isso para o consumidor final, sabe, Peter? Eu acho que é bem interessante essa visão de você entregar algo para esse consumidor novo. Não, eu acho isso brilhante, Luiz. Assim, eu estou no mercado há mais de 20 anos também, né, cara? E eu sempre é, ajudando aí, conversando com muitos gestores, e eu sempre disse que a gente não perde o cliente que está na academia, a gente perde o cliente que não vai na academia, né? Então, a gente tem aí uma média de 20 a 30% das pessoas que frequentam a academia com
com uma certa sua idade, né? Ele vai, ele consegue ver o benefício do seu serviço, das suas aulas, dos seus treinos, fisicamente na academia, e a gente tem 70% de pessoas que ficam ali tentando aderir, tentando conseguir entrar, e uma coisa que eu percebi muito depois da pandemia é que as academias deixaram de existir somente em quatro paredes, né? Como você falou de Hum, tijolo, né? Não adianta mais você só estar preocupado quando o cliente passar na recepção, na catraca da sua academia, e você garantir ali que um bom trabalho vai ser feito. Você precisa entender o que esse cara está fazendo fora da sua academia, né? Então a gente vê, por exemplo, não é à toa que grandes academias aí, grandes players do nosso mercado compraram plataformas digitais de treino, né? E algumas delas compraram, né? E não preciso citar nomes aqui, é só você pesquisar. Ela já tem essa hum. proposta híbrida dentro, né? Da proposta de valor, e as academias independentes que tentaram fazer isso com muita dificuldade de fazer, né? Com dificuldade às vezes de ter um conteúdo que é rico, né? Às vezes você tem direito autoral para pagar para o professor, você não tem equipamento certo para gravar, aquele negócio para ser dinâmico precisa de movimento, você precisa ter treinos novos, né? Aquele negócio precisa ser reciclado, porque senão ele para no tempo. E acho que a Les Mills veio justamente para preencher essa lacuna, né? De entregar aulas que são show, né? Aulas que têm resultados comprovados, aulas que realmente, quando você olhando e assistindo as aulas já é um espetáculo, imagine você praticando elas. Então, acho que essa é uma sacada muito bacana, e desde que a gente viu que vocês estavam trazendo esse produto para o Brasil, a gente começou a conversar e fazer esse negócio. Mas é justamente uma oferta complementar a isso, né? E aí uma coisa até que você traz aqui que é muito bacana, né? Sobre vários hoje, né? Aplicativos e coisas que já existem no mercado, que o consumidor às vezes consome e você nem sabe, né? Que ele está lá usando, né? Então, a gente tem aí milhões de pessoas assinando já essas plataformas, e a Les Mills entrou aí para poder ofertar isso como negócio, certo? É isso, e tu sabe uma coisa muito interessante também, Peter, que a gente precisa entender, é que, não sei, né, tu deve ter percebido que várias empresas grandes, né, como o Grupo Pão de Açúcar, aqui de São Paulo, a própria Lacta, eles estão comprando grupo de corrida, eles estão comprando estádios, eles estão fazendo esse movimento, né? Então, querendo ou não, eles também estão indo para essa parte do fitness. Então, hoje o meu concorrente, ele não é só mais a academia da esquina, que já não é há muito tempo, ele não é mais só o aplicativo, né, que também está querendo tirar o meu aluno, ele também é essas grandes empresas que estão aí, como a Apple Fitness, né, a própria Apple entrando, né, no segmento de fitness e de wellness, de saúde. Mas uma coisa em comum que eu percebo é que essas empresas elas estão cada vez mais preocupadas em criar sociabilização, criar pertencimento. E você consegue fazer isso com aula em grupo, né? Sem dúvida. Você, né, não consegue fazer isso ali na musculação, no supino, né, com cara. Você consegue fazer isso com aula em grupo. Então, quando a gente olha esse movimento e a gente que trabalha com academia percebe isso, tu não consegue competir com os equipamentos de uma grande rede, por exemplo, porque pega lá com o valor pela metade do preço, né? Tu não consegue competir, mas com essa senso de pertencimento do diferencial é que você consegue de fato criar uma cultura de aula coletiva dentro do teu negócio completamente híbrida, né? Não é só presencial, ela é virtual e ela é online. Então, acho que é aí que está, né? Esses grandes agregadores que a gente tem, e é só a gente olhar e querer comparar com o nosso negócio. É isso aí, muito legal. E eu acho que assim, uma coisa super importante aí, que tem a ver com esse slide, com o próximo aqui, até que eu vou passar, Luiz, deixa quem sabe fazer, né? Eu acho que eu já vi várias academias que saíram na pandemia, naquele desespero, né? Quando a gente entrou, até a pandemia já passou, né? Parece que foram anos atrás, mas ela, né, praticamente estava aí. E muita gente se aventurou nessa questão dessa entrega online. Hoje a gente tem academia, só para você ter uma ideia, Luiz, que não tem parede. O cara consegue Uhum. fazer as aulas, fazer os treinos, tudo pelo aplicativo do Evo. Não existe a parede, ele consegue ter aluno. Né? Você vê o crescimento dos agregadores hoje no nosso mercado, né? O quanto, na verdade, acho que são as maiores redes de academia, né? Esses caras, sem ter uma unidade, conseguem aí, né, abocanhar todo o mercado corporativo para trazer para as academias. Então, assim, você vê que o negócio mudou,
né? E acho que, cara, em termos de aula, em termos de conteúdo, não existe nada melhor, eu, pelo menos desconheço, do que a qualidade que a Les Mills consegue trazer para as aulas dela, né? Eu fui cliente desde a minha primeira unidade, Exato, dei lá da antiga Cotia lá. né? Do Paulo Aquial, ele adora, né, cara? Ele tem muito esse DNA de aula coletiva, ele gosta muito, tem muito carinho pela. E a gente, cara, viu o quanto que isso revolucionou o mercado e isso é muito legal, né? De você poder É. entregar isso pronto para a pessoa, né? A pessoa não precisa se preocupar nada, né? Depois eu vou chamar o Dilson aqui até para ele Hum, mostrar como que você consegue colocar isso na sua academia com um, dois cliques e isso já está disponível para você, mas é isso que eu acho legal, né? O quanto que vocês têm cuidado de produzir isso com uma qualidade, com tendências, né? De aulas novas, do que essa nova geração que está entrando no mercado também, né? A Lesmil já está pensando nela, já tem propostas para atender a ter esse cliente também. Então, realmente é uma coisa meio pronta que não tem muito o que pensar, na minha opinião, se você realmente quer entrar nesse mundo mais híbrido, certo? Sabe, Peter, que a gente tem aqui, eu tenho uns dois exemplos sempre, né? Eu tenho um exemplo de alguém que senta aqui com a gente e fala, não, eu vou ter meus treinos signature, eu que vou criar, eu que vou montar. E para esse cliente eu sempre falo o seguinte, eu falei, olha, tu vai criar, tu vai montar, daqui a um ano tu vai estar batendo de novo aqui. Mas eu acho que é importante tu ter essa experiência porque não é tão simples quanto, né? Então a produção de um conteúdo, ele no começo ele se torna até um pouco mais viável, porque você está empolgado, você está com orçamento, você está com... Mas você dá a sequência para isso é que é o negócio. É o mesmo exemplo, né? É como se eu quisesse montar a esteira, é como se eu quisesse montar os equipamentos, eu criasse. Não, não quero ter mais nenhum equipamento que tem na outra concorrente, eu vou criar o meu próprio, né? Ou você tem uma lanchonete e você vai falar: não, eu não vou oferecer Coca-Cola porque tem Coca-Cola por tudo, agora eu vou criar o meu próprio restaurante, o meu próprio refrigerante. Então, acho que é um pouco disso, sabe? A gente vive fazendo disso, né, para justamente dar essa atualização contínua dos treinamentos, né, que é os lançamentos. Isso vai ser no aplicativo, né? Então, quando hoje você tiver a integração feita com o Evo no aplicativo, é uma coisa que a gente vai atualizar automaticamente isso, né? Então, vai ter lá a cada 3 meses essa renovação, né, de toda a discografia que a gente tem lá. Então, tem treino curto, tem treino longo, tem treino, né, de força, tem treino de wellness, tem treino de mind body, tem cardio, tem dança, tem de tudo, né, para o aluno realmente engajar com todo o público e ainda, né, todos esses programas que o aluno já conhece dentro da sala, disponível para ele, né, treinar quando ele estiver fazendo uma viagem, quando ele estiver em férias com a família. Tem inclusive, né, a gente vai daqui um tempo, a gente vai colocar para não lançar tudo de uma vez, né, pensando na família, um treino até voltado para as crianças, né, que a gente consiga ali também engajar a criança, né, com o aplicativo. Então, tem de tudo. E essa atualização contínua, né, desses treinos dá um pouco de trabalho, mas a gente gosta pra caramba para fazer. Muito legal, Luiz, muito legal. Assim, eu já tive a oportunidade de dar uma olhada. São quantos, quantos treinos que tem hoje na plataforma já disponível? Hoje a gente dividiu assim, né? São 22 categorias, onde a gente tem treino de cardio, força, core, mind body, enfim, são 21 dessas categorias e são 13 modalidades, né? Então a gente dividiu, né, nessas categorias e algumas modalidades, e num total, são um total de mais ou menos 300 vídeos, né, que a pessoa vai. Então vai ter vídeos curtos, né, de 15 minutos, caso a pessoa não tenha tempo, tem vídeo um pouco mais longo, né, para quem quiser fazer a aula completa, mas tem 22 gêneros, 13 modalidades e muita coisa boa. E tem uma coisa legal, né? Porque tem treinos e aulas que não existe no presencial. Por exemplo, body pump tu consegue no presencial e no online, né? No content, para deixar ele um pouco mais exclusivo, a gente criou algumas modalidades, né, para o Uau, aluno só fazer lá, só tem exclusivo lá, não vai achar em lugar nenhum, só lá. legal. Que bacana, que bacana. Então, putz, acho que aí, acho que a capacidade de produção, né, e até os dados científicos das aulas da Les Mills, acho que são meio que inquestionáveis, né, cara? E aí queria trazer aqui para nossa conversa, né? Pode ficar aí com a gente, Luizão, o Dilson, ele está nos ouvindo aqui para a gente falar um pouquinho também.
Eu acho que é uma baita de uma ferramenta, né, de fidelização e de retenção, mas uma grande oportunidade de negócio, né? Então, além de você ficar atualizado na sua academia, que eu acho que, independente de como você vai explorar essas aulas online, acho que a sua academia tem que ter, existem vários modelos, né, que acho que o Luiz e o Dilson, né, a gente tem conversado bastante, a gente quer explorar um pouco de, putz, legal, me interessa, eu quero colocar minha academia nessa era, né? E como que eu ganho com isso, né? O que que eu ganho com isso além da fidelização? Então, existem alguns modelos que a gente gostaria de explorar com vocês aqui, para você estudar. Então, acho que se você prestou atenção um pouquinho no que é o produto, eu acho que essa parte do webinar é super importante para você entender como que você aplica isso e como que você consegue realmente com que essas aulas da Les Mills e esse produto maravilhoso te tragam o retorno esperado, né? Então, convido o Dilson aqui, Dilson, né, para você esquentar as turbinas aqui. E você tem uma visão bem legal sobre isso, né? Eu queria que você explanasse um pouquinho de como você acha que a academia poderia explorar isso dentro aí do seu portfólio aí de oferta. Muito legal. Primeiro, só enfatizando uma coisa que você já trouxe, né, Peter, que os grandes concorrentes, os grandes players do nosso mercado já têm um produto como esse próprio, né? Então, além de tudo que a gente vai falar, né, a gente fala, tem a possibilidade aqui de você agir pela dor ou pelo amor. Então, a dor, ela já está aí. Você tem um concorrente forte que já tem isso, então já é um motivo para você prestar atenção. Mas vamos falar um pouquinho também aqui do amor, né? Que é o quanto isso pode gerar de resultado positivo se você usar ele de maneira inteligente. Tanto agregando aos planos que você já tem, ou eventualmente criando novos planos para a sua academia, novos produtos que contenham essa oferta do treino digital dentro dela, né? Então tem várias formas de usar, e a ideia é a gente passar por alguma delas aqui, né, para deixar de uma maneira mais objetiva isso daí explicado. Muito legal. A gente, né, queria dar uma visibilidade aqui para vocês, talvez de três caminhos aqui. Primeiro, a fidelização, né, como oferta, como diferencial, né? Acho que às vezes você fala, poxa, eu não tenho ainda, eu não tenho margem às vezes para mexer um pouco no ticket, não tenho margem para. Primeiro, a gente acredita assim, eu faço uma palestra, eu gosto muito de falar isso, que o dono de academia, quando ele vende uma mensalidade para o seu aluno, ele simplesmente desiste de vender qualquer outra coisa para ele, né? E eu acho que isso é um dos principais erros estratégicos que a gente comete, né? Então, você vê aí grandes redes de academias que ela vai para o mercado, ela prospera com uma mensalidade, e quando aquele cliente pisa lá dentro, ela começa a oferecer acompanhamento nutricional, ela começa a oferecer classes virtuais, ela começa a oferecer isotônicos, ela começa a oferecer uma série de serviços e ela consegue aumentar o ticket médio daquele cliente dentro da base, né? Então, eu vejo muitas academias que não tem nada para vender, né, para esse cliente. E acho que a Les Mills talvez pode ser um caminho, né? Às vezes você pode ter uma oferta como essa das aulas virtuais dentro do aplicativo, onde o cliente, né, que seria, na verdade, nesse slide, a gente está falando aí da primeira, né, perdão, estou começando pela última desses pontos, estratégia de você vender como um serviço, né? Aquela pessoa que você pode pegar aquela oferta e falar, cara, você quer pagar um valor um pouco a mais para a gente disponibilizar essas aulas, né, dentro da sua academia? Esse é um modelo que está aí, que está pronto, né? Basta você contratar, você cria esse plano dentro do Evo e você começa a ofertar, né, esse serviço como um adicional do seu plano que tem na sua base. Mas eu sei que você gosta de um outro modelo, né, Dilson? Então, eu queria que você explorasse mais o modelo aí que a gente trocou figurinha, que eu concordo com você, que talvez seja o modelo mais vencedor, né, nessa parceria aí para os donos de academia, né? Sim, pegando um gancho do que você trouxe, né, Peter, o que muitas redes de academia, principalmente aquelas que trabalham com alto volume, fazem é ancorar o seu preço que vai para o mercado, que aparece nos anúncios, no preço mais baixo, né? E todo mundo sabe que esse preço não é aquele plano que a academia realmente quer vender. Aquilo é para ancorar e depois, quando você cair no site ou quando você estiver lá no balcão, o vendedor ou a própria página da academia vai tentar te mostrar que existe uma oferta melhor, que obviamente tem um custo um pouco maior, mas tem um pacote de benefícios que é muito mais atrativo. Então essa estratégia de ancoragem, ela dá bastante certo, só que você precisa ter uma série de atrativos nesse plano para cobrar mais caro, né? Então essa estratégia te leva para o que a gente chama de upsell. Então, tanto pegar os seus clientes que já estão em um plano mais barato,
como pegar o seu possível cliente, a sua oportunidade ou o seu visitante e fazê-lo escolher o plano que é mais caro, colocando, né, na diferença entre os dois, como um deles tem muito mais benefícios. E nesse caso, a Les Mills Content entra como um desses benefícios. Pode ser o principal, pode ser o único para quem está começando com essa estratégia, mas a ideia é que você monte um pacote de benefícios e consiga aumentar o seu ticket, mostrando para o cliente que você tem um produto que é muito mais interessante, apesar de você ter ancorado ali a sua estratégia comercial de anúncios, etc., num plano mais baixo, né? Então, com isso, você consegue, a ideia é você conseguir aumentar a quantidade de clientes que você vende o plano premium para quem já tem, e para quem não tem ainda um plano premium, criar esse produto e levar um percentual das suas vendas para esse novo produto, né? Então a gente está mostrando aí matematicamente com um exemplo de uma academia que conseguiu criar esse plano e levar 150 dos seus clientes que comprariam esse plano mais básico, né? Está chamando ali do plano 100 Les Mills Content, conseguiu levar esses clientes a comprarem o seu plano mais premium com o Les Mills Content e eventualmente com outros benefícios, né? Então, um aumento aí de R$ 20 de ticket, que nessa faixa de preço é o que você vai ver aí que as grandes redes costumam cobrar de diferença de um plano premium para um plano mais básico. Se você levar 150 clientes que você venderia nesse mês para esse novo plano, você aumenta em 17% a receita recorrente desses 150 alunos, né? O que vai representar um retorno ali, ó, de passa mais um ali, um retorno de R$ 2.300 mais ou menos por mês de receita, já descontando o custo que você vai ter ali com a assinatura dos Les Mills Content, né? Então a gente já mostra ali que com uma estratégia dessa, num exemplo desse, você já teria um retorno sobre esse investimento de mais de 3 vezes do que você pagou ali para ter essa ferramenta no mês, né? E a gente sabe hoje, né, Dilson, porque a gente trabalha com várias redes do mercado, a gente pode afirmar isso, né, na sua grande maioria, que essas redes, quando elas trabalham com esses dois tipos de plano, as vendas costumam ser muito maiores do que 50% da base comprar esse plano mais completo, né? Então, assim, a Les Mills, ela consegue entrar aí justamente para ancorar, né, esse plano um pouco maior. Aqui a gente fez uma conta com 150 clientes pagando esse plano um pouco maior, mas imagine se você tem uma academia aí de 600, 700 alunos, onde mais da metade migraria, o retorno sobre esse investimento, aí a gente já trouxe até o preço da solução aqui, né? Depois a gente vai deixar aqui um link se você quiser comprar, mas assim, para você ter todas essas aulas, independente do número de clientes que você tenha, né? Se você quer usar aulas da Les Mills como uma ferramenta de retenção ou de ancoragem, ou vender o serviço à parte, o valor é fixo de R$ 669 por mês, né? Então, se você vai pôr para 10 clientes, para 100, para 500 ou para 1.000, o valor ele é fixo. Então, dependendo de como você monta essa estratégia aqui, você impactando somente 150 clientes, a gente está falando aí de um retorno sobre esse investimento de pelo menos 3 vezes o valor investido, né? Imagine se você consegue realmente ampliar isso, né, para o dobro de clientes, a gente está falando em quase 6 vezes mais o retorno, né, desse investimento que você faz quando você consegue ancorar essas estratégias, né? Isso, Peter, falando só do retorno direto, né? Porque como a gente já falou aqui, você tem ganhos indiretos na fidelização e na própria captação. Como a gente disse, seus concorrentes estão vendendo planos com esse tipo de valor agregado. Se você não está hoje, é possível que uma parte dos seus clientes, até de maneira inconsciente, tenha escolhido outros concorrentes seus. Então, tem esses outros ganhos indiretos que a gente também é muito mais difícil calcular, obviamente, mas não dá para você desconsiderar. Muito bom, muito bom. É isso aí, cara. E aí, queria que você mostrasse, né, para a turma. Acho que eu acho que essa simulação qualquer pessoa pode fazer. E se você quiser, talvez conversar com o nosso time para te ajudar nessa estratégia, a gente consegue te ajudar, tá? De tentar molar um pouco e te passar um pouquinho o que a gente vê no mercado em relação a isso, então, a te ajudar. E acho que é legal também, uma coisa importante que eu já vou antecipar um slide que é lá na frente, a gente tem vários materiais que te ajudam, né? A Les Mills já vai te entregar um pack, né, com tudo pronto, né? Isso também é Les Mills, eu acho que uma das coisas que eu sou muito fã desses caras é também todo o material enxoval de marketing que eles têm para você poder usar, né? Então isso também vai estar super à disposição para você poder fazer esse lançamento, enfim, e poder vender. Mas eu queria que você mostrasse para a turma um pouquinho, né? E dissesse como que ele consegue fazer isso dentro do próprio Evo, né? Acho que aqui você gravou um vídeo para a gente poder dar uma olhada,
né? E acho que seria super Isso. importante a turma entender como é que faz isso por dentro do próprio Evo. Maravilha. Primeiro, pessoal, é muito simples. Então, o processo que você vai precisar fazer é extremamente simples. Assim que você assinar no contrato com a Les Mills, a gente já vai ser comunicado, o nosso time mesmo vai ativar essa integração para você dentro do Evo. E a única coisa que você vai ter que fazer é escolher os contratos nos quais você quer disponibilizar o Les Mills Content. Então, é opcional. Você vai poder ter clientes que têm acesso ao content e outros clientes que não têm acesso. Isso vai se dar pela configuração no contrato que vocês estão vendo aqui no nosso vídeo. Então, lá na configuração do seu contrato, em administrativo contratos, você vai ter a opção de ativar o Les Mills Content para o seu cliente. Ativou isso, salvou o contrato, todo mundo que tiver esse contrato ativo já vai ver o Les Mills Content no seu celular. Então, aproveitando, a gente já passa para o próximo slide para mostrar como isso aparece para o cliente, porque também é muito simples para o cliente acessar. Dentro do aplicativo do aluno, que é o Fit ou o aplicativo com a marca da sua academia, como você já sabe, né, ele é personalizado, ele vai poder favoritar o Les Mills Content na sua barra ali de favoritos e rapidamente ele vai acessar esse conteúdo com um clique, né, um toque, na verdade, no caso do celular, e já vai ter a biblioteca ali, a videoteca, na verdade, com todos os vídeos disponibilizados pelo Les Mills Content e com todas as atualizações subindo de maneira automática, dividido por temas, né? Pelas aulas ali, pelo tema das aulas. Ele vai navegar, ele pode fazer busca por nome, etc. E vai ter todos os vídeos à disposição, podendo expandir e depois podendo espelhar também em outros dispositivos, tá? Então, bem simples, tanto para você ativar dentro do seu sistema, de novo, escolhendo qual é o contrato que você quer disponibilizar, e ao fazer isso já vai aparecer para o seu cliente, e aí você divulga com os materiais de marketing que a Les Mills vai te disponibilizar. Você pode divulgar dentro do próprio app, no banner que a gente tem à disposição hoje na nova versão, mandando um e-mail, colocando material gráfico na sua academia, enfim, da forma criativa que você achar melhor. Mas é importantíssimo comunicar para o seu cliente que agora ele vai ter isso à disposição e, obviamente, já vincular isso à sua estratégia comercial, como a gente veio falando até agora. Muito legal, Dilson, muito bacana mesmo, né? E aquilo que eu comentei, né? Só para encerrar, então, no Evo ele é super simples e precisa ser assim, né? E a Les Mills preparou aí um pack especial, né? De lançamento para você poder fazer esse lançamento, dependendo do formato que você fizer, né, na sua academia. Então você vai ter aí uma série de materiais, né? A página da própria Les Mills, que você vai ter disponibilidade de poder baixar todo esse material e utilizar para todos. E aí, se você tiver alguma dúvida, pessoal, aqui sobre o produto, a gente está aqui online, né? A gente pode tirar essas dúvidas agora. Se quiser mandar aqui no chat, vocês podem mandar as dúvidas para a gente poder esclarecer, tá? E a gente está realmente agora, depois de um pré-lançamento que a gente fez na feira, né? Queria agradecer muito aí o Luiz, né? E o Dilson aqui por esse suporte, por essa ajuda e por esse trabalho coletivo que os dois fizeram aí, tanto as duas empresas para conseguir disponibilizar. Queria até agradecer todo o nosso time de produto das duas empresas aí que trabalharam fortemente para disponibilizar isso e dizer que se você quiser, né, já implantar esse serviço, a gente está lançando, né, e aqui eu vou quebrar o protocolo aqui, o pessoal sabe disso, né, a gente está lançando isso esse mês de maio, né, e a gente está lançando pelo valor de R$ 669 por mês, e eu quero oferecer para quem estiver nesse webinar aqui hoje uma condição especial. Tá? Eu não vou falar com essa condição especial. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor de como funciona e entender se o Les Mills Content pode ser, né, a forma de você entregar toda essa experiência de academia híbrida para o seu cliente, entra aqui, né, escaneia esse QR Code. Nosso time está preparado agora para falar com você. Então, se você não conseguiu o QR Code, tira uma foto dessa tela, né, manda um oi para esse celular que vocês estão vendo aí no WhatsApp, que o nosso time vai esclarecer todas as dúvidas para você e vai justamente te fornecer essa condição especial que a gente tem somente para as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, tá? Então, ela vai durar por poucas horas aí, até porque a gente não consegue ainda lançar e disponibilizar o aplicativo para todas as academias, né, que querem. Então, a gente vai fazer o lançamento por fases. Então, está aberto aqui agora essa primeira fase. Então, se você quiser que a sua academia saia na frente, não deixe de escanear esse QR Code e falar com o nosso time, tá bom? A gente fica aqui agora
à disposição de vocês para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento. Caso vocês queiram saber mais sobre a proposta comercial, escaneie aí que um time especializado vai falar com vocês. Se vocês querem entender um pouco mais sobre o produto e sobre como você consegue ofertar isso para o seu cliente, fica aqui, mande as perguntas que a gente vai aqui esclarecer agora para vocês, tá bom? Um abraço, pessoal, e nos vemos no próximo lançamento do Evo. Valeu! Bom, pessoal, então é isso, né? Queria agradecer muito o Gilson, agradecer muito o Luiz por esse papo, e vou pedir para eles aqui agora abrir as câmeras para a gente responder a dúvidas de vocês. Quem tiver dúvida, manda aqui para a gente.